Bom dia, boa tarde, boa noite, onde e quando quer que você esteja. Hoje a gente traz mais um episódio do podcast Elas que Mandam, discutindo um pouco sobre bioética. Contamos com a presença das nossas participantes, Rebeca Rabinovich, Oiê! Júlia Faria Oi! e eu, Maria Clara. Antes de partirmos direto para o tema central desse episódio, a bioética, vamos dar um passinho para trás e jogar uma luz sobre o que é a própria ética. Buscando pelas suas origens, a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, e foi traduzida para o latim mos, que significa costume. Assim, atualmente considera-se a ética como a ciência da moral. Então, a ética é um conjunto de princípios morais aceitos por um grupo que devem determinar o que a gente pode fazer e o que a gente tem que fazer, ou seja, nossos direitos e deveres. O estudo da ética é feito analisando conflitos entre o bem e o mal nas ações humanas, tanto nos meios quanto nas finalidades. Bem, agora que a gente já tem uma noção do que primeiro é a ética, a gente pode começar a discutir sobre a bioética em si. O termo bioética já é algo mais recente, que surgiu no começo da década de 70, na publicação de obras do pesquisador norte-americano Van Potter, que estava muito preocupado com os avanços tecnológicos na área das ciências biológicas e as consequências desses novos estímulos. Com isso, ele propôs a criação de uma nova área do conhecimento para começar a estudar essas questões. Então, é meio que uma ponte entre as ciências biológicas e as ciências humanas, não é? Exatamente, é uma ética da vida. Na bioética, estuda-se os limites da ação humana sobre a vida e os riscos de certas experiências. A bioética possui 4 princípios básicos. O princípio da não maleficência, que tem relação com o dever de ajudar os outros, de fazer ou promover o bem a favor dos seus interesses. O princípio da beneficência, o dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar danos ou colocá-los em risco. O princípio do respeito à autonomia do indivíduo, que diz respeito ao poder de decidir sobre si mesmo e diz que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada. E, por último, o princípio de justiça, relacionado à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais. E várias áreas estão presentes nessa discussão, desde a própria medicina e a biologia até a sociologia e a psicologia. Então, é uma área que conta com diversos profissionais de diversas áreas. E hoje são discutidos três conceitos no estudo bioético, que são o individualismo, o hedonismo e o utilitarismo. O individualismo, ele consiste basicamente na reivindicação da liberdade ao tomarmos uma decisão, para que nós possamos buscar uma independência total. Ou seja, as nossas decisões devem ser individualistas, de modo que cada pessoa deve ter sua opinião respeitada. O que é um tanto quanto complexo, né? Até porque nossos atos individuais trazem consequências para a vida de todos. Sim, por isso esse debate é tão complicado. Até mesmo no hedonismo, que é uma corrente que tem uma lógica de que o aumento do prazer e a diminuição da dor formam um sentido no agir moral. Isso acaba trazendo uma distorção, porque essa busca pelo prazer se torna um único referencial para todas as nossas ações. Só que a felicidade deve ser muito mais do que algo de nível material, físico e sensorial, né? Para que isso não vire o único sentido do nosso agir moral. A corrente do utilitarismo também tem pontos a serem questionados, já que tem uma lógica baseada em uma avaliação de custos e benefícios, onde apenas aquilo que é útil e bem-sucedido tem valor, o que não é necessariamente verdade. Já que nós já estamos refletindo um pouco sobre essas questões da bioética, os pensamentos de alguns filósofos são muito importantes para tudo isso. Principalmente Han Jonas, por causa do desenvolvimento do conceito da ética da responsabilidade, e Peter Singer, considerado o representante da bioética. Eu gosto muito do Han Jonas porque ele trouxe aquela questão dos riscos das nossas ações e de como a gente deve avaliar muito bem cada decisão. Aí ele é muito importante até hoje em dia, porque ele fala dos riscos da tecnologia moderna, porque a gente não sabe as consequências dela. E além disso, ele também trata da questão da utopia tecnológica, onde a sociedade acredita que só por ter uma tecnologia avançada, a realidade pode se tornar sem defeitos, o que é completamente errado. Total, por isso ele traz aquela questão do princípio da responsabilidade, porque as pessoas se esquecem de diversas coisas, principalmente de sua essência. E é por tudo isso que ele defende uma criação de uma nova ética, que deve impor certos limites à ação humana e à tecnologia, até porque todos possuem responsabilidade pela qualidade de vida das futuras gerações. Agora, sobre o Peter Singer, outro filósofo da bioética, ele traz ideias muito novas e algumas que são consideradas até utópicas. Ele tem como objetivo geral diminuir a quantidade de sofrimento no mundo, e daí por isso ele ficou muito famoso e se tornou muito polêmico. Eu lembro de ler que ele defendia práticas como o aborto e a eutanásia, né?
Sim, ele mesmo. E ter esse tipo de posicionamento ainda é algo inédito para um filósofo, mesmo nos dias atuais. Ele abandona convicções éticas já enraizadas na sociedade há muito tempo. Ele meio que derruba o caráter sagrado da vida humana. E para ele, o critério ético que a gente tem que seguir é aquele do não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Ele pensa muito nas consequências dos atos e como as nossas ações, para serem moralmente justas, devem sempre resultar num acréscimo da felicidade geral e numa diminuição da dor. Nessa área da bioética, a gente pode pegar o pensamento dele sobre a eutanásia, por exemplo, que ao refletir sobre a vida e a morte, nós devemos respeitar tanto aqueles que querem viver, quanto aqueles que preferem morrer. Mas geralmente nós fazemos o contrário. Nós defendemos que ninguém tem o direito de decidir se quer morrer, mas também não ajudamos, por exemplo, milhões de crianças em situações de subnutrição. Ou repudiamos o aborto, mas não adotamos uma criança. Nossa, ele traz umas discussões muito pesadas para o campo da filosofia, mas que ainda assim são muito presentes na nossa realidade, por isso que ele ficou tão popular. Bem, mas é importante lembrar que esses princípios e convicções bioéticas devem servir de base para quando nos depararmos com dilemas desse tipo em nossas vidas ou contexto profissional e ainda nos mantermos éticos. Eles devem ficar bem claros para nós, não para estabelecer regras de comportamento, mas sim uma base para reflexão. E essa discussão é muito atual porque a espécie humana está se desenvolvendo muito rápido e a gente não pode se perder nesse processo pela própria preservação da essência humana e as nossas relações com o planeta e como cuidamos dele. Então, com isso, chegamos ao fim de mais um episódio e esperamos que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto a gente. Obrigada por todos que ouviram e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!